Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com você? Para quem não me conhece, o meu nome é Nádia e é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês para nesse nosso encontro, onde nós vamos falar a respeito de Jesus, quando ele esteve aqui há 2020 anos atrás. Olha que faz tempo, né? Então, o que acontece? Quando ele chegou aqui, ele disse claramente que ele não veio destruir tudo aquilo que Moisés havia dito, pois Moisés, né, ele nos passou, naquela época, os mandamentos, os 10 mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, né, guardar um dia para rezar, né, para orar, que era para não matar, para não roubar, para honrar o pai e a mãe. E também, né, Moisés, naquela época, porque era uma sociedade muito conturbada, muito violenta, o que ele fez? Ele implantou também as leis civil, né? E hoje, essas leis que Moisés plantou, a civil, ela muda de acordo com os costumes, de acordo com a raça, de acordo com o país, certo? Porém, a de Jesus não, ela é única para todos, para o mundo inteiro, para o nosso planeta todo. E o que Jesus veio, ele nos disse? Naquela época ele disse simplesmente o seguinte, que ele não veio destruir o que Moisés havia dito sobre os 10 mandamentos. Ele simplesmente veio simplificar aquilo que Moisés disse, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você amar o teu próximo como a você mesmo, você não vai fazer nada de mal para ele, certo? Porque você estará fazendo para você também. E o que ele disse mais? Ele disse que, para que nós pudéssemos entender bem o que ele disse há 2020 anos atrás, haveria necessidade de aumentar o número de palavras e que a ciência pudesse eclodir. O que quer dizer? O que significa isso? Porque naquela época, hoje nós temos uma grande quantidade de palavras que traz um significado de entendimento para cada um de nós, certo? Naquela época era mais ou menos restrito, porque nós éramos ainda muito ignorantes, né? Muito desesclarecidos. E por que tem que esperar a ciência eclodir? Porque a ciência hoje ela nos traz um grande conhecimento. Todas as ciências, nós temos hoje, através das ciências, como conhecer o mundo, saber que ele é dividido por países, que esses países são divididos por estados, que esses estados são divididos por cidades, que essas cidades são divididas por bairros, por vilas, por vilarejos e por casas onde habitam nós, os seres humanos. Isso é a geografia. A ciência biológica nos traz o conhecimento da biologia marítima, da biologia animal, né? Da biologia das flores, que agora eu esqueci o nome. Enfim, a ciência traz todo um conhecimento para nós, não é verdade? E quanto mais conhecimento nós tivermos através do estudo, não só o estudo religioso, isso que vocês têm que ficarem atentos. Nós, né? Nós temos que estudar de tudo um pouco. Porque conforme nós vamos abrindo a nossa mente, abrindo a nossa consciência, nós vamos aceitando mais as leis de Deus. Nós vamos começar a buscar Deus. Então nós vamos ser mais amáveis, mais simpáticos, mais amorosos com os nossos amigos, com os nossos próximos. E vamos dizer assim, quem são os nossos próximos? O mais próximo de nós é a família, certo? Cada um tem a sua família. Tem seu esposo, tem sua esposa, tem seus filhos, tem seus netos, tem seus tios, tem seus primos, enfim. A família
é o mais próximo. Então é onde existe menos entendimento, mais confusão, mais, espera um pouquinho, a ver, mais desacerto, não é verdade? E isso é o que nós temos que acertar, é na família, tá vendo? Tem que ter paciência, tem que ensinar paciência para todos, não é verdade? Isso aqui, o que que acontece hoje? Nós estamos em 2020, olha que faz 2020 anos. O que que nós mudamos? Nada. Nada, 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 moralmente falando. Somos seres humanos que nos preocupamos em ter, né? Essa é a grande realidade, em ter um carro do ano, em ter uma casa mobiliada, em ter. Nada disso, nós viemos para não fazer isso, nós viemos para mudar a nossa moral, o nosso estado de ser, o que nós não estamos fazendo. Então, veja bem, nós estamos sendo, todos nós, a humanidade de um modo geral, está sendo alertada, né? Para quê? Para que haja mudança através desse vírus, né? Ele veio o quê? Mostrar que nós temos que mudar. Primeira coisa que nós temos que fazer é sair dessa onda negra, que é o medo. Medo do quê? De falir? Se você ficar sem dinheiro, se você ficar sem nada, vamos começar novamente. Nós temos outras alternativas. Não pode deixar de forma alguma o medo dominar. Nós temos que combater essa onda negra. Porque isso só vai nos trazer, só vai nos afundar, vai nos levar a como é que eu vou dizer, a um estado emocional muito deprimente. E medo do quê? Se nós estamos aqui para melhorar o nosso ser e não melhorar o nosso ter. Então nós temos medo de perder. Nós, primeiro de tudo, nossos parentes nós não vamos perder se algum deles falecer. Nós vamos estar separados momentaneamente, porque nós sabemos que existe vida após a morte. Então toda religião prega isso, só que ela não mostra o lado coerente, né? Vamos dizer assim, todo mundo sabe que vai morrer, vai ter uma continuidade, porque ou você vai para o céu, vai para o inferno, né? Ou para você ir para o inferno ou para o céu, você tem que estar vivo, concorda? Bastando daí, pensando por aí. Não sei se eu estou certa. Agora, você vai se separar do familiar, é uma perda? Não, não é uma perda, é uma separação momentânea. Se você perder, se você mora numa cobertura, você tem que ir para um apartamento ou ir para uma casa, vai ter vergonha do que os outros vão pensar? Não, nós não temos que ter vergonha. Nós temos que erguer a nossa cabeça e continuar lutando. Porque tem vários amigos meus que perderam tudo o que poderia ter de como entrar o dinheiro. E não estão desesperados? Não. Vão erguendo a cabeça, vamos buscar outros planos, vamos buscar outras conquistas. Porque, afinal de contas, vou dar um exemplo para vocês de procura. Todos nós conhecemos o disco vinil, não é verdade? De muitos anos atrás. E eu pergunto para vocês, onde estava o CD nessa época? Esse que é pequenininho, que cabe um monte de música, um monte de informação. Ele estava o quê? Pairando nas ondas vibratórias ao nosso redor. Então, feliz foi aquele que captou essa onda. Por quê? Porque ele estava com o seu pensamento elevado. Ele estava com o seu pensamento de mudança, pensamento de melhora, pensamento de progresso. Não numa onda negra que te deixa para baixo, te deixa frustrado. Porque se você está numa onda negra, você não vê nada, você não absorve nada de bom. Então, se o dia está chovendo, está ruim, se tem sol, está ruim. Porque a reclamação, ela só, você fica como se estivesse numa areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você vai afundando. Quanto mais você reclama, mais você vai afundando. E por que não agradecer? Nossa, agradecer, que bom, né? Eu tenho um corpo que está conduzindo meu espírito para uma melhora.
E hoje foi interessante até o que aconteceu comigo, porque eu, né, não sei se você, vou fazer 65 anos, eu não me sinto uma pessoa velha, tá? Eu me sinto jovem. E quando alguém me chama de senhora, eu tenho a impressão que eu estou numa janela olhando essa pessoa me chamar de senhora. Eu percebi isso hoje, né? Eu achei interessante. Por quê? Porque a gente tem que estar com o pensamento elevado. Tem que estar com o pensamento em progresso, abrindo a nossa consciência, buscando conhecimento de todas as maneiras. Como aquela pessoa que descobriu o CD. Que onda que ele estava? Ele estava numa onda boa, não estava num pensamento elevado, buscando isso. Eu estou dando um exemplo do disco do vinil para o CD, para o DVD, né? Olha que evolução. Então, o que que acontece? E as coisas evoluem dessa maneira. Você o quê? Você vai pensar como que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Como que eu posso começar um outro negócio? Aí você começa a pensar e rezar bastante, né? Meditar. Aí você começa a captar as ondas positivas que estão ao seu redor e as ideias vão surgindo, certo? Aparece a ideia, sim. Pode acreditar, você tem que confiar. Afinal de contas, o que que Jesus disse? Pedis e obtereis, bateis que vos abrirá. Não é por aí? Talvez eu até tenha falado errado, mas é isso que ele diz. E amar o teu próximo como a si mesmo. Então, se você vê que tem uma pessoa que está numa condição menor que a sua, você não precisa esperar aquela pessoa pedir ajuda. Você vai e ajuda. Porque mesmo aquela que está numa condição pior, ela ainda tem condições de ajudar alguém que está em pior situação que ela. E assim nós vamos o quê? Aflorando dentro de nós o amor. Aquele amor impessoal, que é o amor condicional. Não é você amar só você, amar suas coisas. Não, você tem que amar um todo, de uma forma geral, todas as pessoas. Se você tem algum inimigo, você tem uma diferença, trabalhe, não olhe o lado negativo, olhe o lado positivo dessa pessoa, que aquele negativo ele some. Então você tem que ver o que a pessoa sofreu para estar ali, né? Quais são as dificuldades que ela tem para não melhorar aquele lado que você está vendo que não é bom? Será que não é bom? Você não sabe, né? Nós não sabemos o que é certo ou errado. Porque eu já ouvi falar, eu tenho um amigo, mora muito, muito, muito no meu coração, o nome dele é Ali, e ele é muçulmano, tá? Que o muçulmano também é que nem a religião católica, né? Sei lá, qualquer religião que divide várias facções. Ele é um muçulmano muito temente, temeroso a Deus. E ele me falou uma vez, e isso eu nunca mais esqueci. Bom, ele me falou tantas coisas, que é o seguinte, que a verdade é um espelho maior que o planeta Terra. E um dia, esse espelho quebrou e caiu no planeta Terra, tudo em pedacinhos pequenos, certo? E cada um dos seus habitantes pegou um pedacinho desse espelho. Então, cada um ficou com a verdade. Então, resumindo, cada um tem a sua verdade. Então, a minha verdade é da forma que eu entendo, como a sua verdade é da forma que você entende. Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu conceito de pensar, o seu jeito de pensar. Porque cada um segue também, nós podemos ver, pela religião. Cada um segue aquilo que entende, e nenhuma religião é imperfeita. A pessoa que está lá é aquilo que ela entende, então nós não devemos julgar. A nossa religião não é melhor que a religião de ninguém, tá? Porque, afinal de contas, Jesus não deixou nenhuma religião. A religião foi criada pelo homem. O que ele nos deixou foi o ensinamento de como nós temos que nos modificar. Olharmos para dentro de nós, certo? De que maneira? Será que eu sou muito orgulhosa? Será que eu não tenho que pedir? Eu estou sem condições nenhuma de comprar um gás. Será que eu devo pedir ajuda? Aí eu vou pedir. Então isso não é orgulho, é você mostrar para a pessoa que você não está numa condição.
de ter aquele momento o gás, então você vai pedir ajuda. O máximo que vai acontecer é um não, né? Você já tem um não. Aí a pessoa pode te ajudar, depois você devolve o dinheiro, ou a pessoa doa para você, aí vai a consequência do negócio. Eu sou egoísta? Será que eu divido as coisas que eu tenho, ou eu dou as coisas que eu tenho em excesso? Isso a gente vê lá, né, no ensinamento de Jesus. Que muita fartura numa mesa de uma pessoa bem-sucedida financeiramente é almoço e janta para alguma pessoa que não está numa condição boa, né, de alimentação. Mas enfim, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, é seguir fielmente aquilo que Jesus lhe ensinou, né? O que ele está falando há 2000 anos atrás, ele fala todos os dias, através da religião, através das situações que acontecem conosco, porque se todas elas você observar, você consegue pegar um ensinamento dele e mudar alguma coisa que está errada dentro de você, tá certo? Então tem que fazer força para isso, tá? Então ele veio trazer isso e é isso que nós temos que fazer, mudar. Uma religião ajuda, vá, procura, porque todos nós temos um anjo da guarda, né? Um mentor, um amigo espiritual, um ser iluminado que nos orienta. Você acha que se você entrar numa igreja, vamos dizer assim, materialista, o seu mentor vai ficar do lado de fora, assim, com os braços cruzados, esperando você ir lá ouvir? Não, ele vai te acompanhar, ele vai te orientar, ele vai ajudar você a buscar o caminho certo, coerente, que nós achamos que seja certo, tá? Então, eu acho que eu já tomei bastante tempo de vocês. Eu gostaria que vocês todos, nós, né, refletíssemos nessa onda negra, deixar de assistir tanto noticiário desagradável. Nesse momento do noticiário, por que não vai buscar uma leitura edificante? Não precisa ser até uma leitura religiosa. Pode ser um romance, né? Alguma coisa que te traga alguma alegria para o coração. Deixar de assistir certos programas na televisão que não nos trazem benefício nenhum, tá? Muito pelo contrário. Vai fazer, às vezes, uma novela, por exemplo, vai te provocar a crítica. Aí você pode comparar alguém que você conhece com um personagem da novela, né? Que desagradável. Então, buscar. Quem tem internet, hoje em dia todos nós temos um pouco mais de facilidade de estar conectado. Tem livros excelentes para ler, tem palestras, tá? Tem, nossa, tem uma infinidade tem artesanato, né? Uma infinidade de opções para você abrir a mente. Então, vamos supor, quem gosta de biologia, vai pesquisar, né? Por que o fígado, por que existe a vesícula, que é um filtro do fígado, que futuramente ela vai ser extinta do corpo humano, tá? A amígdala vai ser extinta do corpo humano. Então é uma coisa que você vai buscando e você vai se conectando com o quê? Com o seu intelecto e vai falando, nossa, que bacana. E a partir do momento que você aumenta a sua capacidade de raciocínio, você fica mais jovem, que é o meu caso. Ai, que linda. E o que acontece mais? Você começa a ver o teu próximo com outro olhar. Com um olhar de carinho, um olhar de amor, um olhar de paciência, um olhar de perdão. Porque nós, às vezes, pensamos muito, né? Eu tenho que perdoar. Será que eu não tenho que ser, como é que eu vou dizer, que a pessoa tem que pedir perdão para mim, ou eu pedir perdão para a pessoa? Será que eu não feri a pessoa? Não que a pessoa me feriu? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar que são os dois lados da moeda. Então, às vezes você pensa que você está ferido, não, você acabou ferindo mais ainda a pessoa. Deu para vocês entenderem? Eu espero que sim. Deu um probleminha aqui, vou continuar. Então, vocês entenderam o que eu falei a respeito de perdão. E eu gostaria de falar, por que nós estamos nessa onda negra? Porque nós estamos indo contrários aos ensinamentos de Jesus, tá? Nós estamos caminhando contrário. Então, nós temos que buscar quem tem a Bíblia no Novo Testamento, quem tem o Evangelho,
Todas as religiões mostram tudo que Jesus ensinou. Então, cada um busque na sua e procure ver o que está errando. E deixar esses pensamentos negativos se dissiparem junto com as chuvas que vêm, com as águas que a gente lava a casa, tá bom? Para quê? Para que possamos melhorar cada dia mais, tá bom? Eu acho que eu passei o que eu queria. Deu um probleminha aqui comigo, eu estou dando uma continuada, espero que vocês compreendam. E um beijo no coração de cada um de vocês. E o beijo hoje eu vou desejar a vocês um beijo cor-de-rosa, tá bom? Um grande abraço.